Senhor Jesus, nós cremos na ação do Teu Espírito sobre cada um de nós. Vivemos dias difíceis, anos difíceis, e precisamos da Tua direção a partir daqui. Guarda o nosso coração, nos enche da Tua sabedoria, nós precisamos do Senhor. Nessa tarde, humildemente, nós nos colocamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, nos humilhamos diante dela. Fala conosco para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Amém. Eu quero, de uma maneira bem breve, bem rápida, tratando da pandemia, por tudo que nós passamos, estamos passando e ainda vamos passar. Existe um índice, alguns dados para você, do Brasil, que o índice de divórcio ele aumentou em 2019 até agora, 54% no Brasil. Pastor, mas isso é a respeito de dados seculares do mundo. A mesma porcentagem é também referente à igreja. Então, no meio do povo de Deus, o divórcio aumentou mais de 54%. Hoje, o que existe é que mais da metade dos casamentos que começaram hoje, eles vão acabar. Isso é assustador. Tem alguma coisa errada com isso. Outro dado importante é que 40% foi o número de aumento de denúncias por violência doméstica. Mulheres que denunciaram seus maridos por conta de violência, tanto com elas quanto os seus filhos. Isso denota algumas coisas, meus irmãos. Existe um problema sério com os lares cristãos. A pergunta que deve ecoar no meu e no seu coração é: por que o nosso cristianismo invade os templos da igreja, mas foge da nossa casa? Por quê? Tem algum problema muito sério com isso. Como um cristianismo pode invadir uma igreja? Podemos ter momentos de louvor tão profundos, sermos tão ministrados, mas ao retornar para nossa casa, nos deparamos com uma maldita realidade, de 54% de casamentos que irão acabar. Mais da metade dos casamentos daqui vão acabar, se as coisas continuarem como estão. Essa é uma realidade, queiramos nós ou não. O que nós devemos fazer com isso? Tem um grande evangelista chamado Moody. Para detalhe, ele era arminiano. E ele diz o seguinte: se você quer saber se um homem é verdadeiramente cristão, não procure o seu pastor, pergunte para a sua esposa. Pergunta. Já viu que o homem ele não quer perguntar para a esposa: como é que eu estou, amor? Ele sabe que dali vai vir paulada. É igual o pastor quando quer saber se a minha pregação foi boa. Se eu quero ouvir um elogio, eu vou perguntar para uma ovelha. Se eu quero ouvir uma crítica, eu pergunto para minha esposa. Porque ela não tem medo de falar. A minha esposa me conhece como ninguém. O seu pai e a sua mãe te conhecem como ninguém. O seu marido te conhece como ninguém. E é por isso que é mais difícil ser crente em casa do que aqui na conferência. Tem algum problema com o que nós estamos vivendo. Durante a pandemia, tudo parou, mas Deus continuou se movendo, amém? Deus não deixou de se mover. Como que o Senhor está se movendo nesses dias? Nos parando. Nós percebemos algumas coisas. Primeiro, as programações pararam, os encontros pararam, grupos pequenos, enfim. Os cultos públicos pararam, a sua empresa parou, fechou, talvez você foi demitido, enfim. Agora, uma coisa é fato, nós fomos inegociavelmente forçados a voltar para casa, a ficar em casa. E nos deparamos talvez com uma realidade que nós não queríamos encontrar. Como a minha esposa é difícil.
Pior do que isso, como eu sou difícil. Nessa pandemia eu percebi o quanto eu sou insuportável. Nem eu me suporto. O mal que eu sou para minha esposa. Meu, como é que ela me aguenta? Quantos aqui perceberam isso, que são insuportáveis na pandemia? Se você não percebeu, pergunta para o teu marido, para a tua esposa. O Senhor fechou a igreja para a balança e nos mandou para casa. Sabe quando tem conselho de classe? Os professores ficam em casa, ficam na escola resolvendo problemas e os alunos ficam em casa. É o terror dos pais. Meu, para que fazer conselho de classe agora? Agora vai ter que ficar em casa, o que eu vou fazer em casa? E agora a gente se depara com algumas palavras bem familiares. Home office. Quantos tiveram aqui trabalho home office? Culto online. Quantos participaram de culto online? Reuniões online. Nem aguenta, ninguém aguenta mais falar isso. Reunião online. Dá uma coisa ruim na gente. Meu Deus, mais reunião. A gente foi obrigado a ficar em casa. As portas do templo se fecharam, mas as portas de casa foram escancaradas. E a gente percebeu o tamanho do problema. Por favor, abra sua Bíblia comigo agora, depois dessa pequena introdução. Em Marcos, capítulo 5, do versículo 18 ao 19. Marcos, capítulo 5, 18 ao 19. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, uma pequena introdução em Marcos 5, conta a história do endemoniado de Gadara, o gadareno. Quando você quer xingar o irmão, você chama ele de gadareno, por conta desse cara. Ele realmente tinha alguns problemas, mas após ser liberto pelo Senhor, ele faz um pedido para Jesus, um único pedido para Jesus, é o qual nós vamos ler juntos agora. Vamos ler? Você encontrou? A palavra de Deus diz o seguinte: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Esse homem chegou diante de Jesus e falou: Jesus, você me curou, me libertou, eu já não estou mais preso a algemas, eu não estou mais endemoniado, eu não vivo mais os sepulcros, eu quero estar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero te seguir. Isso é um problema? Não é um problema. Foi errado ele ter pedido isso? Não foi errado. Mas preste atenção na resposta de Jesus. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O que o gadareno ouviu de Jesus foi a seguinte frase: volta para casa, vai para a tua casa, para a tua família. Esse homem tinha uma casa e tinha uma família que estava abandonado, porque ele era um homem preso aos pecados, preso ao pecado. Mas a partir do momento que ele é liberto pelo Senhor, o primeiro conselho é: você não vai sair por aí, você vai voltar para a tua casa, para a tua família, e lá você vai contar o que o Senhor fez e quanta misericórdia o Senhor derramou sobre a sua vida. Primeira coisa, a vida cristã, escute isso com muito temor, começa em casa. A vida cristã começa em casa, tudo começa nas casas. Quando as portas da igreja se fecharam, a gente percebeu um problema que eu chamo de terceirização da fé. Por exemplo, o ministério infantil, no nosso caso o Kinder com mão da dura, não sei como é na sua igreja, o ministério infantil é responsável por ensinar e discipular os nossos filhos. Não é. Não é. Será que o último culto que o teu filho participou já faz mais de um ano? Porque em casa você não tem a vergonha na cara de fazer um culto familiar. Esse é um grande problema, e é uma verdade, uma realidade. Outra coisa, o culto dominical é responsável pelo tempo de oração e meditação na palavra. Mentira, não é. Quem se alimenta de picanha só no domingo não sobrevive. O que nos mantém de pé é o arroz com feijão da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Amém? É bom comer uma picanha? É bom. É bom quando alguém separa um tempo, prepara
um alimento especial para você é muito bom, mas não é isso que te sustenta. O que te sustenta é arroz e feijão. O pastor é responsável pelo sucesso ou fracasso do teu casamento, nem a pau. Eu tenho 3 filhos que dão muito trabalho. Vocês não são meus filhos. Eu não sou casado com a tua esposa e você não é casado com a minha esposa. Eu não sou responsável pelo sucesso ou fracasso do teu casamento. Isso depende de você e da tua esposa. Portanto, nós percebemos um problema, que a nossa fé, até a pandemia, se manifestava uma fé generalizadamente terceirizada, que dependia dos outros. Quem discipula meus filhos? Lá no domingo, quando ele vai de manhã, a professora explica para ele a palavra. Você lê a Bíblia? Leio. Quando eu vou no culto, eu leio a Bíblia. E o teu casamento como está? Não, meu pastor tem cuidado de mim. Você está percebendo? Tem algo errado, porque isso não é verdade. O homem que foi conhecido como o endemoniado de Gadara, morava em cemitérios. Esse é um relato de Marcos 5, se você quiser ler depois. Ele vivia nos sepulcros, ele morava ali, ele morava num cemitério. Os homens tentavam algemá-lo e ele quebrava, estourava as correntes. Os homens não conseguiam segurar esse homem, porque ele estava possesso. Ele era um homem tomado por legiões. Esse homem, ao ter um encontro real, genuíno com Jesus, ele foi liberto de tudo isso. Ele era o caso perfeito, porque a palavra relata que todo mundo ficou com medo ao ver esse homem, porque ele estava em estado perfeito. Eles conheciam esse homem endemoniado, possesso, estourando corrente, se cortando. Ele se cortava, se mutilava. Era considerado por nossa vez um louco, que andava pela rua perdido. De repente esse homem foi encontrado em perfeito estado. O pessoal fica com medo, o povo fica com medo. Fala, o que aconteceu? Ele era o caso perfeito de um grande testemunho para a cidade. Meu Deus, olha o que fizeram. Vamos pegar esse homem aqui, vamos levar ele na igreja, vamos levar ele para pregar nas igrejas, porque olha só o que Deus fez. Talvez nós queremos falar para todo mundo o que Jesus fez em nós, mas o único lugar que a gente ainda não falou é a nossa casa. Tem um problema, tem um grande problema. E eu acredito que um dos papéis da pandemia foi revelar esse problema. Nós precisamos entender o que está acontecendo, o que Deus quer. A grande questão é que nós estamos voltando a uma normalidade, certo? Mas para qual normalidade nós queremos voltar? Para que nós vivíamos? Ou a normalidade para aquilo que é normal para Deus? É a decisão que nós precisamos tomar hoje. No versículo 19, o primeiro conselho de Jesus é: vá para casa. E eu quero definir, nós vamos conversar sobre 3 pontos, e esse é o primeiro: vá para casa. Jesus não manda ele ir para o templo, manda ele ir para casa. Madre Teresa de Calcutá afirma o seguinte: se você deseja mudar o mundo, vá para a sua casa e ame a sua família. Mais da metade dos problemas do mundo seriam resolvidos se nós dessemos a atenção devida à nossa família. A nossa família. Uma das coisas mais atacadas nos nossos dias é a família. Portanto, volte para sua casa, cuide da sua família. Em alguns relatos, no gabinete pastoral, no abrir de coração, na mesa de bar eclesiástico, quando nós escutamos de alguns homens, é o seguinte: eu já escutei isso várias vezes: a pior hora do dia, pastor, é às 18 horas, porque eu tenho que voltar para casa. Eu já ouvi isso várias vezes. O lugar que eu tenho menos prazer de estar, pastor, é na minha casa. Eu fico a hora que for. Quanto tempo eu preciso ficar na igreja, pastor? Desde que eu não preciso voltar para casa. Minha casa é um inferno. Mas entenda uma coisa, meu irmão: um homem liberto, restaurado por Jesus, ele retorna para sua casa, ele não foge de casa. Portanto, se de fato você é crente, volta para a tua casa. Dê mais atenção para a tua casa do que para a igreja.
Porque a igreja é um reflexo da tua casa. Amém? Preste atenção na tua casa. Tenha temor a Deus na maneira como você lida com a sua casa. O seu lar é o melhor lugar para você estar. Você pode falar isso no seu lugar? Fala aí, bota no teu coração. A minha casa é o melhor lugar para eu estar. Vocês viram que todo pastor faz isso, né? Pede para repetir. É que a gente ganha comissão. Brincadeira, gente. Foi numa conferência. Segundo ponto, vá para casa, vírgula. Jesus fala, para a sua família. Vá para casa, para a sua família. Este homem, então, provavelmente não era um homem solteiro, era um homem que possuía uma família, e que havia abandonado essa família, e agora deveria retornar para a sua família. O maior tesouro que nós possuímos na terra é a nossa família. O maior tesouro terreno que você tem na vida é a sua família. É a sua família. Nunca esqueça disso. Independente se você é casado ou não, se você mora ainda com seus pais, o seu maior tesouro é a sua família. É por isso que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. 1 Timóteo 3, do versículo 4 ao 5, um texto bem conhecido por nós. Timóteo, Paulo afirma a Timóteo, ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é um princípio destinado aos presbíteros, mas que revela um fundamento de Deus, que tudo começa nas casas. Se a nossa casa não está bem, o nosso ministério não está bem, porque tudo começa lá. Se eu não consigo cuidar da minha casa, como eu vou auxiliar outros a cuidarem das suas próprias casas? Quantos estão entendendo isso? Meu irmão, que isso gere um grande temor no teu coração. Tudo começa nas casas. Se não há responsabilidade com a família, qual é o futuro da igreja? Daqui a 5 anos, qual é o futuro da igreja? Se nós não cuidamos da nossa casa hoje, porque o futuro da igreja depende de como você trata a sua família hoje. Amém? Se nós queremos que a igreja seja uma família, quantos querem? Que a igreja que você participe seja uma família na fé, quantos querem? Nós precisamos então fazer da nossa família uma igreja. Família forte gera igreja forte, nunca o contrário. A igreja não vai transformar a tua família, mas a tua família transforma a igreja. Esse é o caminho. Nós somos um bocado de gente imperfeita e pecadora, que tropeça, que falha. Agora, quando nós estamos muito bem estabelecidos, fundamentados na nossa família, a igreja se torna mais leve. Quando você briga com a tua esposa antes de vir para o culto, porque isso só acontece comigo, a gente só briga antes do culto, só eu. Mas como é o culto para você? E quando você vem já louvando de casa, como é? Porque de fato o que acontece em casa interfere na igreja. Sabemos que por meio de uma palavra o Senhor renova a sua fé, gera arrependimento, isso gera impacto na tua casa. Mas se não mudar lá, não muda nada. Você está entendendo? Se não mudar lá, não muda nada. Família forte gera igreja forte. Portanto, não esqueça que a sua família é prioridade. A sua família é a sua prioridade. A igreja local não é a sua prioridade. Ela é secundária. Ela é secundária. A sua igreja local vai ser extremamente amada, extremamente servida, quando ela encontrar homens e mulheres, maridos e esposas, tementes a Deus, que amam os seus lares. A sua igreja vai ser extremamente abençoada pela sua vida. Tenha certeza disso. Nunca coloque o seu ministério acima da sua família. Nunca. Nunca coloque o seu ministério. Se você tem chamado pastoral, vocação pastoral, se você lidera na igreja, qualquer coisa, nunca coloque o seu ministério acima da sua família. Sabe por quê? Porque o seu ministério depende da sua família, mas a sua família não depende do seu ministério. Quando o pau pegar,
Não vai ter ninguém. Vai ter você e a tua família. Não vai ter ninguém. Porque o que se vive como família se reflete na igreja. O seu ministério não depende da sua família. O seu ministério depende da sua família, desculpa. Depende totalmente. Se lá estiver bem, você vai conseguir fluir ministerialmente perfeito. Perceba que muitos dos nossos tropeços ministeriais são frutos de consequências familiares. Eu estou falando isso com propriedade. Há uma semana atrás, a Maria, com 20 dias de existência, ela foi internada e ficou 5 dias na UTI. Eu lembro que antes dela ir para lá, graças a Deus hoje ela está bem, está curada, está 100%, está chorando um monte, enfim, está lá. Eu e a Bianca, nós tivemos vários estresses, por conta de 3 crianças berrando em casa desesperadamente, a igreja em São Paulo acontecendo, as coisas acontecendo, eu tendo as demandas da igreja, e eu lembro que em um momento eu falei isso com ela, eu falei, Bianca, eu só quero ter um tempo para cuidar da igreja, eu preciso cuidar das coisas de Deus. Eu falei isso. Quando eu falei isso, eu falei, o que eu estou falando, cara? O que eu estou fazendo? Meus filhos não atrapalham o meu trabalho. Eles são o meu maior trabalho, é os meus filhos. Eles são as coisas de Deus. As maiores coisas de Deus que eu possuo, não é a Onda Dura São Paulo. É a minha família. E na medida em que eu compreendo isso, a Onda Dura São Paulo é abençoada por isso. Portanto, não priorize o seu ministério acima da sua família. Quem se enforna na igreja, foge da família. E meu irmão, a igreja não é covil de ladrões. Igreja não é lugar de se esconder. Igreja é casa de oração, lugar de arrependimento, não de fuga. Portanto, que o seu serviço na igreja seja reflexo do seu serviço em casa. Sirva tanto na igreja o quanto você serve em casa, porque tudo começa na sua casa. Ainda no versículo 19, o terceiro e último ponto é o seguinte: Jesus fala, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. É um convite à pregação do Evangelho no lar. E talvez esse seja o cume dessa ministração. O aperfeiçoamento do lar cristão. Eu acredito que a pandemia serve para o aperfeiçoamento do lar cristão. Eu acredito nisso. A pregação do Evangelho. Agora, como isso se manifesta? Eu cheguei à conclusão de que o maior campo missionário negligenciado por nós hoje é a nossa casa. Todo mundo quer ir para a África. Todo mundo quer ir para N lugares, mas ninguém quer voltar para casa. Ninguém quer cuidar da casa. Por isso eu creio que o maior campo missionário, mais abandonado e negligenciado, é a nossa casa. Por isso nós colhemos os frutos disso. Meu irmão, anote isso, você que é casado, faça um culto familiar. É impossível que no seu dia você não tenha meia hora. Se você, marido, não faz, você é uma vergonha para o Evangelho. Você é uma vergonha. Tem algo errado com isso. Você não precisa ser mestre, você não precisa ser teólogo, você precisa ser crente. Você vai pegar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, ler junto, meditar no texto, confessar os pecados um ao outro e orar. É isso que você vai fazer. Se você pode, se sabe tocar, toca um louvor lá. É isso que você vai fazer. Pastor, é só isso? Isso muda a tua vida. Isso muda a tua casa. Você só não sabe o poder disso porque não faz. Porque nós que fazemos sabemos o impacto disso. Faça um culto familiar. É impossível que você não tenha meia hora. Você tem meia hora para fazer tanta coisa, mas não consegue ter meia hora para fazer um culto familiar. Faça um culto familiar no nome de Jesus. Discipule os seus filhos.
A igreja não é responsável por discipular os seus filhos. Eles são uma herança do Senhor dada a você. Não foram dadas à igreja, foram dadas a você. É você quem prepara eles para a caminhada, para que quando eles decidirem, quando eles quiserem, eles compreendam que houve um caminho, que você os instruiu num caminho. Discipule os seus filhos. Eu discipulo os meus filhos. O Daniel, o Pedro tem 1 ano e 9 meses. Eu discipulo ele por 15 segundos. É o máximo que eu consigo. Porque depois ele sai correndo, chutando tudo e quebrando as coisas. Mas sabe uma estratégia que eu encontrei? Todo dia que ele vai dormir, ele está dormindo mais comigo, porque a Maria fica mais com a Bianca, então ele dorme mais comigo. Eu deito com ele e eu conto uma história para ele. E eu invento uma história nada a ver, sem pé nem cabeça. Em determinado momento eu falo, e o tubarão disse o seguinte: Pai nosso que estás no céu. E agora ele faz o seguinte, ele fala, Pai nosso, e ele fala, céu. Ele sabe, e ele dorme orando o Pai Nosso. Meu irmão, te vira. Se você não quer isso, não tenha filhos. Mas se nós temos, é assim que deve ser feito. Você é responsável pelo sucesso ou fracasso do seu lar. Tenha uma vida devocional. Tenha uma vida devocional, abra sua Bíblia, leia, medite. Permita que ela leia você, seja transformado, se arrependa, peça perdão, encorajamento. Tenha uma vida devocional. Pastor, não dá tempo? Dá sim. Acorda meia hora antes de ir para o trabalho. Ponto. Resolveu os teus problemas. Tem que fazer isso todo dia. A gente sabe que tem dia que não dá, que é corrida, que a gente esquece, enfim, faz parte. Mas construa o hábito de uma vida devocional. Construa o hábito. E eu quero ler aqui uma aliança da congregação puritana de 1677. Os puritanos fizeram essa aliança. E eu quero ler ela para você. Uma igreja, uma congregação se uniu e eles fizeram uma aliança entre si. E olha a aliança que eles fizeram. Temos os compromissos de reformar, empenhando-nos em ter um cuidado consciente para manter a adoração de Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossa casa com um coração perfeito, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, instruindo e exortando nossos filhos e famílias a guardarem os caminhos do Senhor. Essa é uma aliança que uma igreja fez. E talvez seja a aliança que a igreja deva fazer nesses dias. O compromisso pelo zelo da sua família. Quando Satanás destrói uma família, ele destrói 2 gerações, dos pais e dos filhos. O cuidado com a família, ele vai reverberar, ele vai ecoar na próxima geração. Portanto, tenha zelo, no nome de Jesus. Eu acredito que é melhor você voltar para sua casa. E eu quero orar com você por isso. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor, para nós orarmos? Meus irmãos, antes de ir, é necessário ficar. Antes de ir, é necessário ficar. Eu sei talvez que você tem grandes planos ministeriais, grandes sonhos, grandes desejos, mas é necessário ficar. Se existe pontas soltas na sua família, arrume, conserte. Conserte. Preserve a sua família. Vá para casa, para a sua família, e anuncie o que o Senhor fez e as misericórdias de Deus sobre a tua vida. Pregue o Evangelho, volte à normalidade, não a normalidade desse mundo, mas a normalidade de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, por meio do nosso arrependimento. Se de alguma maneira, alguns de nós têm negligenciado o seu lar, não têm dado a devida atenção, permita que os seus olhos sejam abertos, que o seu coração creia
no teu cuidado. Nós oramos para que esse cenário ao qual nós estamos inseridos, daqui a alguns anos seja totalmente diferente. Que possamos crer, ó Deus, e pedimos no nome de Jesus, que os números de divórcio caiam abruptamente. Que nós não nos deparemos com violência doméstica no meio do povo de Deus, mas de um povo santo, irrepreensível, que te ama, que ama o seu cônjuge e os seus filhos, com todo o amor que há nessa vida. Nos permite não somente ver, mas viver. Nós oramos para que a partir desta conferência, o Senhor comece a transformar famílias, comece a restaurar famílias, tanto as que estão aqui, quanto as que estão assistindo online, aquelas que nem estão assistindo, que o Teu Espírito Santo esteja indo até elas. Nós oramos, ó Deus, para que exista um avivamento familiar. Nós oramos por isso. Guarda-nos, fortalece-nos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão.